uma erva e vários benefícios para a Muitos artrose? benefícios. Vamos descobrir que erva é essa e você já sabe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o joinha, dê o like, inscreva-se tocando na sineta aqui no canal da Artrose. É isso? Exatamente. Seja bem-vindo para falar de uma erva super importante para o nosso dia a dia. E que pode ajudar em muito a artrose, aqui é o canal da Artrose, você sabe, e também outras doenças crônicas. Que erva maravilhosa é essa? É uma raiz. Raiz. Muita gente vai pensar que é a cúrcuma. Sim, a cúrcuma é uma excelente. Mas aí não é sobre vamos fazer isso. outro vídeo sobre cúrcuma. Exatamente. Não é a Mas cúrcuma não hoje. é a cúrcuma. Hoje nós vamos falar sobre o gengibre. Muito bacana, eu já fiz um vídeo antigo no canal. A Ellen vai botar ali no folhetinho ali o que é. Então pode olhar aquele outro também sobre gengibre e hoje a gente vai saber muito mais sobre o gengibre. Os benefícios. Os benefícios para você que está aqui no canal da E Artrose. tem contraindicações que a gente deve não, mas eu vou falar que a gente sempre cita, ali no final quem é que já de cara não deve considerar como uma oportunidade de uso. Exatamente. Né? Conta para nós, então, de modo bem claro, quais são os benefícios. O gengibre é uma erva milenar, usado muito... Uma erva ou uma raiz? Uma erva raiz. Tá. Né? De fato, a erva, na verdade, ela tem a sua raiz, o seu caule e suas folhas. Pronto, então, bem explicado. Exatamente. Então, uma erva medicinal, muito tradicional na medicina chinesa, Ayurveda. Aí ela tem se divulgado muito no conceito da ocidentalização para uso em diversas formas, como efeito termogênico, por exemplo. O que é efeito termogênico? É aquele que ativa o teu metabolismo, tornando, então, a produção de calor um pouco maior e vinculada a algumas modalidades como exercício, pode ser benéfico para o uso como pré-treino. Então, aumenta o teu gasto calórico, é isso? Exatamente. Então, aumenta o consumo, aumenta, em tese, o metabolismo, podendo ser útil para você, mesmo num cenário de exercício. Exatamente. Bacana. Em termos metabólicos, os estudos têm citado o gengibre com muito benefício, inclusive para a artrose, porque a gente sabe que os processos degenerativos estão vinculados a doenças de base, como diabetes, alterações de colesterol. Então, entra aí um dos benefícios bem importantes do uso do gengibre no dia a dia, que é a redução da glicose e a redução do colesterol LDL, tá? Da fração LDL. Exatamente, que é aquele colesterol, entre aspas, ruim. Né? Todos temos, né, o LDL, só o excesso dele é que pode trazer problemas, principalmente em pessoas com a dieta muito ruim. A nossa querida nutricionista Fabiana Góes já fez vários vídeos, você tem uma playlist inteira de nutrição e artrose. Então você pode, tem até o nosso área de membros, a gente fala disso, a gente vai falar mais sobre isso, inclusive na área de membros. No curso a gente tem inteiro e vai estar lá disponível para você. Entra lá, já olha o curso e vai ver toda essa parte nutricional que beneficia, né, quem tem mais atenção à alimentação e diminui esse perfil inflamatório de pessoas que têm maus hábitos. Essa inflamação é uma inflamação que ela não é mediada por prostaglandinas. Não vou entrar em termos aqui, mas não é que nem quando você chuta, bate o pé e aquilo inflama. Não, é uma inflamação crônica em que a insulina de repouso, que é o hormônio que o pâncreas produz para botar a glicose dentro da célula, ou seja, pessoas com insulina muito alta, que estão compensando glicoses muito altas, costumam desenvolver essas doenças crônicas, como você acabou de citar, diabetes, o próprio Alzheimer, a artrose, a aterosclerose e tudo isso. Tá? Exatamente. Então, esse é o resumo disso que você vinha falando. Então, também pacientes que têm a glicose muito alta, que precisam reduzir a insulina de jejum, também podem se beneficiar com o uso do gengibre. Exatamente. Uma forma indireta de cuidar as doenças de base para os benefícios e redução dessa degeneração articular. Lembrando que todos esses efeitos vão lá na tua cartilagem, né, André? É verdade. Os processos do quê? De degradação. Então, nosso objetivo é atuar neles. E existe, então, esse composto que está presente no gengibre, que é o gengirol. Gengirol? Exatamente.
que realmente se concentra de forma importante no gengibre, leva os benefícios, então, encontrados nos estudos em relação a essas questões citadas do diabetes e do LDL, colesterol, tá certo? Muito bacana. Então, é interessante lembrar que ele pode, sim, ser vinculada para indivíduos, e houveram estudos que citaram benefício similar a algumas drogas em relação ao tratamento. Então, para ter essa ideia de quanto importante ele pode ser ao inserir, né, no teu hábito alimentar. E a gente vai dizer depois as formas de uso. Pois é, isso eu já ia te perguntar. E que outros benefícios pode ter o gengibre? Bom, ele, como a gente citou, ele trata, né, tende a lidar com as doenças de base, mas uma das formas avaliadas nos estudos do benefício do gengibre é a redução da proteína C reativa, que aí vem vinculada ao que tu falou. Uma proteína de fase aguda. Exatamente. Que é um indicador da inflamação corporal. Muitas vezes a gente pede isso para pacientes que têm alguma infecção crônica, que têm uma inflamação crônica, sem dúvida, que têm doenças reumáticas. Doença reumática, nós também já fizemos live, já fizemos tantos vídeos, tem tudo aqui, você vai entrando nas playlists e vai vendo sobre reumatismo. E a proteína C reativa, ela também pode ser abaixada ou melhorada pelo uso do gengibre. Exatamente. Bacana. Aliado a um hábito alimentar, como a gente já citou. Não é que você vai estourar comendo cheeseburger e vai botar um gengibre em cima. Que vai resolver. Não, é dentro de um contexto alimentar, né? Bem entendido, né? Poxa vida, né? Exatamente. Bom, e além desse benefício em relação, né, a questões de diabetes, colesterol, benefício aí na redução da proteína C reativa, ela atua de uma forma importante nos processos de digestão. E aí entra um ponto importante, porque a recomendação, a gente já citou em outros vídeos, do controle da artrose, é aumentar a proteína, para que exista esse bloco de construção da tua, né, cartilagem, certo, André? Claro. E aí, nesse sentido, existem muitas pessoas com dificuldade de digestão, e o gengibre entra nessa hora. Ele pode ser um forte aliado no processo de digestão das proteínas, que para algumas pessoas, e principalmente vinculadas ao envelhecimento, possa surgir. É verdade, porque nós recomendamos que a pessoa que tem mais idade ingira mais proteína, diferente do que se pensa, né? Para que possa construir músculo, para que possa ter mais estrutura física. Exatamente. E pode ajudar, inclusive, nessa parte digestiva, que muitas vezes, né, limita a ingestão do idoso da proteína. Muito bacana. Uma questão a mais que já o gengibre pode ajudar. Expandindo o olhar do gengibre em relação à alimentação, ele também beneficia as pessoas que têm dificuldades para a digestão das leguminosas. Quem são elas? Os feijões, que levam a distensão abdominal, gases, cólicas. Então, ele é muito bem-vindo e a gente vai saber como pode ser utilizado o gengibre, então, no teu dia a dia. Tá, mas tem certas pessoas que não devem usar o gengibre, antes que ela fale, que é quem usa anticoagulante. Pode afinar o sangue. Então, para quem usa anticoagulante ou que já tem um histórico de hemorragias e sangramentos, né, não deve se valer do gengibre como um recurso terapêutico. Exato. Ou seja, não pode ingerir demais, né? Eu ia citar, os estudos relatam quantidades, né? Então as pessoas perdem um pouco a mão e dizem, agora o gengibre eu vou usar... vou usar direto. E aí usa anticoagulante, varfarina, varoxabana, tantos outros que existem, precisa afinar o sangue, por vários motivos que se faz esse tipo de tratamento. Então, se usa anticoagulante, segura aí, né, ou conversa com o seu médico, com o seu nutricionista, para que possa receber a exata orientação para o seu caso. Tá, mas e aí? Como é que ingere o tal do gengibre? E no final tem mais um benefício. Opa! No controle da dor pós-exercício. Isso é muito interessante e usamos isso até para pessoas que treinam um pouco mais intenso, tem aquelas dores musculares. Aí pega aquela raiz, dá uma mordida na raiz. Exato. Isso é uma forma. Tu pode pegar umas lasquinhas, dar uma mastigada ali, tu já absorve alguns benefícios do gengibre, mas existem outros. Então, no controle da dor pós-exercício, e esse é um dos mecanismos que traz o benefício na artrose também, que é o controle da dor. Joelho. Interessante. Tá, então como é que se usa o gengibre? Vamos lá. Bom, nós temos vários
formas de usar. Mas a gente tem mais um benefício. Olha como o gengibre é rico. Meu Deus! Ele é bactericida, a gente não pode esquecer da questão imunológica dele. Ele atua muito importante nesse Bactericida quer dizer que ele mata as bactérias, pessoal. Exato. Né? O pessoal entender. As bactérias, em tese, as que são prejudiciais. Exatamente. Então, ela regula esse ambiente bacteriano, podendo, enfim, liquidar, matar as que são especialmente prejudiciais, ainda que todas, né, de um modo geral. Mas e aí? Uma forma bem importante de utilizar, então, nós temos 3, vou te contar 3, que é o uso da própria raiz. Tá. A gente pode fazer na forma do chá. A gente estava brincando ali, exatamente. Né? Você faz lascas da raiz e ferve, então, a água. Como ela é uma raiz, ela pode fazer a decocção dessa raiz, não é uma infusão apenas. Tá. E a gente pode ingerir o chá. Podemos usar na forma do condimento, que é o pó, ali no preparo, né? Você vai comer um arroz, feijão e tem a distensão com feijão, mas é importante. Você salpica ali o gengibre em pó. Bacana. Muito interessante, tem um efeito terapêutico muito, muito bom ali nessa parte da digestão. E às vezes há indivíduos que sentem desconforto com whey, com um pouco mais de gases. Você liquidificar o gengibre com whey pode ser muito... Com whey protein? Whey protein, que tem um efeito muito bom aí nessa parte da recuperação da massa muscular e do tecido. Interessante. Né? Então quem tem algum desconforto abdominal com whey protein... Exatamente. Põe o gengibre junto. Ali. Olha, fica a dica. Hashtag fica a dica. E temos os extratos secos também, que podem ser utilizados, mas aí existem a necessidade de recomendação específica. Por quê? Porque você concentra, né, os princípios ativos e aí amplifica alguns benefícios bons, porém, nessa contraindicação citada, não pode ser tão bem-vindo. Sensacional! Mais alguma informação relevante sobre o gengibre? Existem estudos que citam a relação do gengibre com as doenças neurodegenerativas, na questão do Alzheimer, diminuindo a inflamação, e como a gente citou, ela é sistêmica, então um ponto importante é a parte do sistema nervoso central, que pode ser beneficiada também com o uso do gengibre. Foco, concentração. Bacana! Se você gosta do gengibre e desse canal, inscreva-se, clique nas notificações e o que mais? Seja bem-vindo a escolher e citar o que você gostaria de saber também, para a gente poder te contar um pouco mais. Isso, nos encontramos então nas lives, que tem sido agora nos domingos, às 19 horas. Exatamente. Até mais. Até mais.